Pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre mordida profunda e as suas características, que envolve a grande maioria das maloclusões existentes no nosso país, que é a classe 2 ou padrão 2. O envolvimento vertical acontece na grande maioria dos casos. Então nós temos como origem uma sobremordida profunda dentária ou sobremordida profunda esquelética, onde há um comprometimento tanto dentário quanto ósseo, que somente dentário. Sempre a gente fala para os alunos que as formas de tratamento não são o principal estudo, principalmente dos alunos de pós-graduação. Muito se fala em curvas de compensação e pouco se fala nas origens esqueléticas da sobremordida profunda, o qual a gente acha mais importante estudar esse comprometimento, o envolvimento com a sobremordida profunda, do que propriamente as formas de tratamento, que, volto a dizer, se fala muito em curvas de compensação. Então a gente vai ver aqui, daqui um pouco, que as curvas de compensação são para casos principalmente de sobremordida profunda dentoalveolar, em que o arco superior você tem uma curva, uma curva de SP convexa ou côncava superior e inferior. Mas as grandes sobremordidas, o envolvimento dentário é quase nada. Se você vai usar curva de compensação, você vai fazer só nivelamento do arco. E a sobremordida profunda vai estar presente da mesma forma. Então, saibamos onde atuar, se é na região anterior, se é na região posterior. É muito importante a gente falar sobre mordida profunda quanto à questão da etiologia, onde os planos, e aí nós temos o plano POR, que seria o plano de Frankfurt, nós temos o plano oclusal e temos o plano mandibular, GOGN ou GOME. É fácil que o ângulo entre o ramo e o corpo da mandíbula, quando esse ângulo está bem maior do que 90 graus, o paciente é um paciente vertical, então ele tende a não ter sobremordida profunda. Quais são os pacientes que mais têm sobremordida profunda? São os pacientes com uma convergência desses planos e não uma divergência desses planos. Ou seja, quando os alunos me perguntam rapidamente, numa teleradiografia, professor, como é que é? Esse paciente aqui é mesodólico braque com essa sobremordida profunda, para eu correlacionar se ela é dentoalveolar ou se ela é esquelética? Eu vou no ângulo goníaco, é uma forma fácil. Se esse ângulo está muito aberto, é porque o paciente é vertical, muito provável que tenha uma sobremordida profunda dentoalveolar. Se esse ângulo goníaco é mais fechado, próximo de 90 graus, eu estou diante de um paciente braquicefálico, que é onde se acomete a maioria das sobremordidas profundas esqueléticas. Temos umas características do paciente classe 2, como eu falei anteriormente, que é uma rotação anti-horária durante a fase de crescimento e desenvolvimento daquela criança, onde a mandíbula está com uma retruída, o paciente é uma classe 2 por retrusão de mandíbula, e como não tem potencial genético de crescimento no sentido antero-posterior, ela cresce procurando a maxila, gerando a grande maioria das sobremordidas profundas esqueléticas, que é onde a gente tem que saber tratar mais. As sobremordidas profundas dentoalveolares são mais fáceis, não é? Pacientes geralmente mesocefálicos, não paciente braque, paciente convergente. Por uma excessiva irrupção dos incisivos inferiores, procurando novamente essa maxila, porque a mandíbula não foi para frente, então ela procura a maxila, sendo frequente, como eu disse no início, em pacientes classe 2. Então a correlacionar o paciente classe 2 com mordida profunda é o que eu quero falar para vocês aqui hoje. Muito se fala na classificação, uma sobremordida profunda, ela é leve, ela é média ou ela é severa. As leves e medianas são geralmente dentoalveolares. As severas, há um comprometimento esquelético, onde a mandíbula girou sobre a maxila, ou onde houve uma suprairrupção, atravessando o plano que a gente chama, que é o plano oclusal, diante das informações passadas por McNamara. E nesses casos a gente observa vários tipos de sobremordidas profundas. Então nós temos planos diferentes, onde uma curva de compensação vai somente nivelar esse plano, mas pode ainda persistir a sobremordida profunda. Então nós fazemos as curvas de compensação, mas temos que, na maioria dos casos, fazer uma extrusão, uma remodelação negativa na região posterior. Para cada 1 milímetro de região posterior extruída ou remodelada,
2,5, 3 de ganho de abertura na região anterior. Trabalhemos então a região anterior como remodelação, intrusão, nivelamos o plano dentário como curvas de compensação, curve up e curve down, e juntamente com extrusões posteriores, utilizando os batentes na região anterior. Por que falar dessa sobremordida profunda? Porque as desordens do sistema estomatognático, principalmente as desordens de articulação, quando vinculadas a uma maloclusão, ela está correlacionada com invasão do espaço funcional livre, com uma sobremordida profunda acentuada. E daí nós temos vários casos de desordem de articulação correlacionadas com sobremordida profunda, correlacionadas com pacientes padrão 2 com retrusão mandibular. Por isso, super importante tratar o paciente classe 2 com sobremordida profunda. E aí às vezes as pessoas exclamam, as pessoas perguntam, por que tratar uma classe 2 e não deixar aquela sobremordida profunda? Ou então assim, trata a mordida profunda primeiro, ou a classe 2 segundo? Não deixamos de esquecer, não vamos esquecer que os pacientes com problemas verticais, primeiro são tratados os problemas verticais para depois tratar os pacientes, as maloclusões horizontais. E sobremordida profunda é vertical, classe 2 ou padrão 2 é horizontal. Temos vários tipos de diagnóstico que são obrigatórios antes de querer tratar, antes de falarmos sobre formas de tratamento. Então temos os diagnósticos faciais, a cefalometria, como eu falei agora, de ângulo goníaco, as variáveis externas, a questão dentária, como eu falei, do nivelamento do plano oclusal com curvas de compensação. E na questão facial é super importante você entender aonde tratar, se é na região anterior ou se é na região posterior, quanto a nível de exposição gengival. Então, vê-se muitos pacientes intruindo a região anterior com ancoragem esquelética, que modernamente estão sendo tratados os pacientes, não somente com arcos segmentados ou com curvas de compensação, mas vê-se muito tratando os pacientes jovens com intrusão anterosuperior, onde não há exposição durante o sorriso, forçado principalmente, não há exposição para a remodelação. Então temos que tratar a região posterior somente. Então o nível de exposição gengival é algo básico, mas que passa desapercebido por profissionais de pós-graduação e até mesmo profissionais formados. Então temos aqui pacientes com sobremordidas profundas distintas, com uma exposição gengival acentuada e esse paciente com exposição gengival nenhuma. Então o que é normal? Temos que ter todo o incisivo central e no máximo 1,5 mm, 2 mm de tecido conjuntivo. Se temos um paciente, como nesse caso, onde os lábios já cobrem excessivamente os incisivos, esse paciente com essa sobremordida profunda não deve ser tratado na região anterior. Observe que há um desnível, a região posterior, o patamar de altura da região posterior não é a mesma da região anterior. Sendo assim, temos que nivelar, intruindo essa região posterior que está com excesso posterior de maxila, nivelando o plano oclusal e reabilitando a questão mandibular. Então o espaço funcional livre nesse caso está invadido. Temos que devolver esse espaço funcional livre. Lembremos das desordens de articulação correlacionadas com o espaço funcional livre invadido. E aí, ao redesenhar essa maxila que está com excesso posterior, nós não podemos redesenhar na região anterior pela linha de sorriso. Redesenhamos posterior e depois aumenta a dimensão vertical da mandíbula, mantendo um paralelismo oclusal do plano oclusal maxilo-mandibular, e onde você vai ter sucesso nesse caso a longo prazo. Nesse outro caso, onde temos um excesso na região anterior, onde é demonstrado claramente, aqui então essa sobremordida profunda ela vai melhorar através de uma remodelação na região anterior, qualquer que seja a forma de tratamento. Seja com ancoragem esquelética, seja com arcos segmentados, seja com curve up nesse caso, que é uma sobremordida profunda de leve para mediana. Então é algo básico que não devemos esquecer antes de querer tratar uma sobremordida profunda. Vários são as questões cefalométricas envolvidas, mas como disse no início, aqui um paciente com ângulo goníaco próximo de 90 graus, aqui próximo de 100 graus e aqui próximo de 130 graus, aonde nesse paciente a sobremordida profunda provavelmente
deve ser esquelética, um envolvimento não só dentário, mas uma convergência dos planos, onde a gente tem que fazer uma remodelação na região posterior. Aqui nesse paciente, se há um paciente mesocefálico, onde os planos não estão nem convergentes nem divergentes, aqui, nesse caso, se tivermos uma sobremordida profunda, será uma sobremordida profunda dento-alveolar, onde as curvas de compensação vão trabalhar muito bem. E nesse caso, um paciente vertical, se há uma sobremordida profunda, também uma sobremordida profunda, não por excesso ou deficiência, mas uma sobremordida profunda mais fácil de ser tratada. Observemos os patamares de diferença da região posterior e da região anterior quando numa sobremordida profunda causada por um desnível dentário, não é? Então a questão do plano oclusal, como já foi salientado, é super importante. E aqui observamos que temos sobremordidas profundas em casos onde nós temos um plano mais horizontal, aqui somente a região anterosuperior que está extruída, aqui há uma alteração do arco inferior, ou seja, uma curva de Spee reversa, a partir do canino ela sobe em direção ao palato na região anterosuperior, e aqui alterado em ambos os arcos, tanto no superior, quando teremos um patamar diferente posterior e anterior, mas também na mandíbula. Vamos ter que redesenhar essa maxila e essa mandíbula. Depois de planificada, nós vamos trabalhar com extrusão posterior principalmente e, se necessário, um pouquinho de intrusão na região anterior. Então esses fatores, eles são super importantes para que a gente possa querer tratar uma sobremordida profunda. Muito se vê cursos, não só na pós-graduação, mas cursos livres, onde se vende muito formas de tratamento. E quando vocês tiverem esses cursos, infelizmente, os professores, eles subentendem-se que vocês sabem diagnosticar, vocês sabem escanear uma face no sentido horizontal e no sentido vertical. Então se perde muito o aprendizado, porque se não tiver um escaneamento anterior às formas de tratamento, muitos casos são tratados de uma forma incorreta e muitos casos são tratados de uma forma correta, porém com um diagnóstico falho. Muito importante na questão do exame clínico, não só o sorriso, a linha de sorriso, mas o lábio superior está muito distante do pogônio. Temos um pogônio mais equidistante com o lábio superior, porque nos casos de retrusão de mandíbula, e sabemos que a grande maioria das classes 2, 75% dessa classe 2 é por retrusão de mandíbula, e um adendo, a maioria das pessoas atendendo aos pacientes padrão 2 ou classe 2 muito na maxila, eu observo isso já há muitos anos, sendo que o problema maior está na mandíbula. Então vemos um pogônio muito anteriorizado em relação ao lábio superior, não é? Temos um pogônio muito anteriorizado em relação ao lábio superior. Então nesse caso nós temos uma sobremordida profunda muito acentuada, com os arcos desconexos, um está convexo, outro está côncavo. Vamos planificar somente esse arco, mas a sobremordida profunda nessa segunda ilustração, ela se torna ainda presente. Então não é só fazer curva de compensação que você vai cuidar de uma sobremordida profunda dento-esquelética. Então foi feita uma planificação e depois um avanço mandibular como propulsor. Então super importante que a gente finalize essa relação do exame clínico num paciente com sobremordida profunda, com retrusão de mandíbula, ou seja, um paciente padrão 2, onde essa maxila está bem posicionada e a mandíbula retruída. Quando avançamos, melhoramos o vertical e o horizontal, através de um propulsor. Mas antes disso, vamos planificar o arco para deixar o plano oclusal mais estável e depois, com um bom posicionamento incisivo superior e inferior, fazemos o avanço de uma forma coesa e correta. Um abraço.